Abre comigo a tua Bíblia, por favor, no Salmo de número 70. Olha aí, ó. Falou no Salmo 70, tem irmão que amém, glória a Deus. Agora, por que isso? Por que isso? Porque o Salmo 70 é o salmo de uma alma que não aguenta esperar mais. É o salmo de uma alma que chegou no limite. Tá? Mas eu vou lhe dizer uma coisa que vai te surpreender agora à noite. Uma das coisas que eu vou dizer é, irmão Sérgio, melhora meu retorno, por favor. Salmo de número 70, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Quantos gostariam de fazer essa oração a Deus hoje à noite? Levanta assim a mão. Está dizendo? Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Tá. Qual é o salmo da paciência, você lembra? Então abra comigo sua Bíblia no Salmo 40. Parece que o Salmo 40 é um contraponto ao Salmo 70, mas você vai ficar surpreso agora ao perceber que não. Quantos encontraram o Salmo 40 e podem dizer amém? Amém. Do versículo de número 13 ao versículo 17. Apressa-te, Senhor, em livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que dizem folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Você percebeu alguma coisa entre o Salmo 40 e o 70? Sim ou não? Volta lá para o Salmo 70, por favor. Eu vou ler o 40, você vai ler o 70, tá? Eu vou ler o Salmo 40, do versículo 13 ao versículo de número 17, e você vai ler o 70, do versículo 1 ao versículo 5, ok? Apressa-te, Senhor, em me livrar. Eu estou lendo o 40, tá?
Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que dizem: ah, ah. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Alguma similaridade? Sim ou não? Eu vou falar hoje sobre ansiedade, a parceira da depressão. Eu li um pouco sobre depressão esses dias, para desenvolver alguns estudos e poder compartilhar com a igreja. E encontrei umas afirmações bem pesadas de alguns pensadores e escritores cristãos, alguns de linha pentecostal, outros de linha tradicional, e achei muito pesada a expressão de alguns de que quem sofre depressão está sem Deus. Tem um que diz que está endemoniado. Não posso concordar. Não posso concordar porque o homem não é apenas um ser físico e espiritual, o homem também é um ser emocional. E de vez em quando nós enfrentamos alguns declives na nossa trajetória de vida, e em alguns casos este declive é espiritual ou emocional. Quando você sofre um declive físico, a sua imunidade baixa e você sofre de algumas enfermidades, resfriados, garganta irritada, enxaquecas podem ser frutos de baixa imunidade e algumas outras enfermidades. Quando você sofre um declive, uma depressão espiritual, o seu fervor diminui, a sua vontade de ir à igreja diminui, não é que a sua paixão para o evangelho diminui, mas o seu ânimo arrefece. Quando você sofre um declive emocional, a depressão se instala, a angústia se estabelece, a desorganização emocional se manifesta, e aí o indivíduo entra num túnel, entra num vale e precisa de ajuda, de socorro, de auxílio, sobretudo do Espírito Santo, que é a fonte de alegria, para tirá-lo de volta e lhe dizer que é possível vencer todos os embates da vida. Você não me ouviu? Eu vou repetir porque isso aqui é muito sério. O Espírito Santo é poderoso para te tirar do vale e te dizer que é possível vencer todos os embates da vida. O Salmo de número 40 é conhecido como o Salmo da paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo horrível, firmou os meus pés sobre uma rocha. Mas de repente o irmão observa que os últimos 5 versículos do Salmo 40 são exatamente os mesmos versículos que formam o Salmo 70. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 40 e o Salmo 70 são o mesmo salmo.
com a diferença que o Salmo 70 seria uma espécie de refrão do Salmo 40, e de repente começou-se a cantar apenas o refrão, e o salmista o incluiu como um salmo à parte. Outros estudiosos acreditam que se o Salmo 70 e o Salmo 40 não forem o mesmo salmo, então eles foram escritos no mesmo período. Algo do tipo, em algum momento de crise, o salmista manifesta a sua paciência, a sua tolerância, a sua esperança na poesia. Mas de repente parece que a vitória demorou chegar e ele entra num estado de ansiedade, num estado de questionamento e de desespero. E a sua oração agora em forma de cântico é: apressa-te, ó Deus, em me socorrer. O fato é que o salmista é o mesmo e a expressão é a mesma. Então nós entendemos que todo homem e mulher de Deus tem um momento de poderosa paciência, mas parece que há um momento que o balde enche e você não consegue mais lidar com a demora nos acontecimentos. Normalmente, quando nós entramos num problema, numa crise ou numa expectativa, naturalmente nós estabelecemos uma meta, uma noção de tempo para que aquele problema seja resolvido, aquela crise seja solucionada ou aquele alvo seja alcançado. Exemplo disto, quando Jó entra numa crise de enfermidade, de perdas, os seus amigos vieram visitá-lo, e a Bíblia diz que quando eles chegaram, eles pararam em silêncio por 7 dias. A cultura oriental vai revelar para nós que os orientais tinham um conceito de que 7 dias de jejum seria o suficiente para se resolver qualquer problema. Os amigos de Jó fizeram 7 dias e 7 noites de jejum absoluto. Eles jejuaram até das palavras. A Bíblia diz que eles se assentaram em silêncio e não falaram nada. Então a expectativa daqueles homens é que depois de 7 dias e 7 noites de jejum absoluto, o problema de Jó seria resolvido. Só que o 8º dia amanheceu e Jó continuava doente e enfermo. Com isto instala-se a ansiedade. Por quê? Porque se dentro daquilo que eu planejei, se dentro daquilo que eu desenhei não se resolveu, aí vem a insônia, o formigamento na pele, o tremor dos músculos. Você já teve aquela sensação que o seu músculo lombar está sacudindo involuntariamente, sem você dar o comando? Já teve a sensação que um dos seus olhos está piscando sozinho, sem que você esteja determinando isso de forma consciente? O nome disso é ansiedade. Vem os tiques nervosos. Tem gente que tem o tique nervoso que de vez em quando levanta a sobrancelha. Esses dias nós estávamos visitando alguns missionários e eu percebi um pastor com um tique nervoso bem diferente. Ele fazia assim. E era uma coisa assim bem agressiva, bem visível, tá? Tem alguns que fazem assim. Tem uns que não dá uma coceira que toda hora está coçando uma parte do corpo. Tem gente que passa a mão no cabelo o tempo inteiro. Tem gente que assanha o cabelo, só se contenta se fizer a bagunça no cabelo. São sinais de que há uma ansiedade operando numa situação, por alguma situação, e desestabilizando a tranquilidade, tirando a tranquilidade do indivíduo, porque a gente, repito, faz um planejamento acerca de situação X, e situação X não se define dentro do tempo previsto, e você entra numa crise de desespero até. E aí eu disse outro dia aqui
que algumas pessoas defendem que crente não desespera. E alguém me disse que eu prego um evangelho underground. Ou seja, ele diz assim: você prega um evangelho muito underline, muito embaixo. Não é isso. Eu prego o evangelho realista. Eu não acho que quando você aceita Jesus você vira anjo. Eu não acho que quando você aceita Jesus você se torna intocável. Eu entendo que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, nós somos salvos pela sua graça e somos tratados pelo seu Espírito Santo, mas nós estamos aqui na terra e enquanto na terra sujeitos a algumas dificuldades, a algumas crises, que nós vamos crescendo no Senhor e crescendo com o Senhor e aprendendo a lidar com elas. Então, Paulo diz assim, segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 8, lá na Ásia fomos provados além das nossas forças, de maneira que até da vida desesperamos. Quem está dizendo isso é irmão Paulo, apóstolo Paulo, o homem que diz: sei passar necessidade, sei ter abundância. O homem que diz: em nada tenho a minha vida por preciosa. O homem que diz: estou pronto não apenas a ser preso, mas também a morrer pela causa do Evangelho. O homem que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Também teve momentos de desespero na sua trajetória. Então presta atenção, o desespero, a ansiedade não te torna menos crente, só te torna mais vulnerável. Por isso que nós vamos tratar dela hoje e o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Mas só para o irmão não ficar constrangido aí do seu lado, eu disse para ele assim: você não virou anjo. É preciso a gente ter isso em mente. Algumas pessoas acham, não, um crente não pode ter depressão, um crente não pode ter pânico, um crente não pode ter medo. Ei, um crente não deve ter depressão, um crente não deve ter pânico, um crente não deve ter ansiedade, um crente não deve ter medo, mas pode acontecer de ele sofrer essas coisas. E quando um dos nossos sofrerem disto, o que nós fazemos não é lhe deixar no meio do deserto sozinho. O que nós fazemos é uma muralha humana para cercá-lo e resgatá-lo da crise, para deixar muito claro que a igreja é um corpo, que o Espírito Santo é poderoso e que nós podemos vencer todas as adversidades em nome de Jesus. Então vamos lá. Certo cientista escreveu que a ansiedade é a apreensão entre o agora e o depois. A ciência hoje concorda que a ansiedade e a depressão devem ser tratadas sob os mesmos cuidados, sob os mesmos formatos de tratamento. Reconhece-se, a ciência reconhece que ansiedade e depressão andam juntas. Não há consenso sobre quem causa quem, ou seja, não há um consenso se é a ansiedade que causa depressão ou se a depressão causa ansiedade, mas se sabe que elas caminham juntas. Porém, o salmista, no salmo que nós lemos, tanto no 40 quanto no 70, se é o mesmo salmo ou se são salmos distintos, não vem ao caso agora, porque isso é uma questão para os exegetas analisarem. O fato é que o salmista está dizendo: o Senhor cuida de mim. Ele está dizendo assim: eu estou aflito e necessitado, eu sou aflito e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele assim: Deus cuida de você. Deus cuida de você.
Esta é a expressão convicta do salmista. Mas eu quero estudar contigo agora à noite, muito rapidamente, quais são as consequências da ansiedade e te chamar para vencê-la, te chamar para passar por cima dela. Muito provavelmente, eu não vou exagerar não, eu vou tentar ser comedido, 50% deste auditório padece de ansiedade. 50% deste auditório. Eu mandei hoje à tarde, em lista de transmissão para alguns irmãos, o anúncio do tema de hoje à noite, e um médico me escreveu assim: pastor, o consultório está lotado de pessoas com sintomas de ansiedade. Agora, vamos lá, nós cremos no Deus que resolve tudo, sim ou não? Ok. Nós sabemos que a nossa vida está na mão de Deus, sim ou não? Então nós precisamos nos educar acerca desse negócio. A nossa ânsia, a nossa angústia precisa ser tratada pelo Espírito Santo de alguma maneira. Então deixa eu te falar nesta noite, primeiro, que a ansiedade esconde a verdadeira causa do teu problema. Quando você está ansioso, você não identifica o que está disparando o gatilho. Você pega um pacote de problemas e transforma todos eles em problemas insolúveis. Na cabeça de um homem, por favor, não é machismo, isso aqui é uma questão de natureza masculina e feminina. Na cabeça de um homem, parece que isso é mais fácil de identificar, porque o homem é departamentalizado. Um homem não resolve duas coisas ao mesmo tempo. Se colocar ele para fazer chá e para ferver leite, o leite derrama ou o chá fica sem a folha. Porque um homem é departamentalizado, então ele consegue, já disse Cláudio Duarte, que o homem tem algumas gavetas. Então o homem abre uma gaveta e depois fecha a outra. Se abrir as duas, uma engancha na outra, aí não resolve nada. E segundo o mesmo pregador, o homem tem a gaveta do nada. Tem hora que o homem abre a gaveta do nada e não está pensando em nada, olhando para nada, vendo nada, resolvendo nada e esperando que nada aconteça. Na estrutura emocional de uma mulher, é um pouco mais complexo, porque a estrutura emocional de uma mulher é mais ampla, é mais complexa, é também mais bela e é mais completa. Entretanto, uma mulher consegue abrir as 240 gavetas do guarda-roupa ao mesmo tempo. Então, normalmente, ela tem mais dificuldade de entender que a minha raiva não é por causa desse copo, a minha raiva é por causa desse relógio. Então é preciso, na hora da crise, parar, e a primeira coisa a fazer é identificar qual é a causa da sua irritação hoje. De vez em quando eu me deparo com pessoas irritadiças, e aqui e acolá numa reunião, às vezes aqui no escritório eu vejo uma irmã assim mais fervorosa, e eu digo, para um pouquinho, e identifica por que você está nervosa, porque não é por isso aqui. Isso aqui não é suficiente para causar esse fervor. Identifica a causa. E às vezes é só TPM, ou seja, vai passar. Então a ansiedade anula esta visão de qual é a causa do problema. É por isso que o salmista Davi, no Salmo de número 139, versículo de número 23 e versículo 24, diz assim, Salmo 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece, analise, averigua o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está pedindo a Deus aqui é
aflora dentro de mim as coisas que estão escondidas, manifesta dentro de mim os pensamentos e sentimentos que estão ocultos, conhece, analisa e me guia pelo caminho eterno. Muitas vezes é preciso você separar os seus problemas um do outro, porque alguns problemas se resolverão por conta própria. Outros problemas precisarão da sua intervenção. E tem problema que nem com a sua intervenção vai se definir, precisa de uma intervenção divina. Quando você separa uma coisa da outra, a tonelada diminui e você compreende que o mar não é um oceano, é um tanque, ou seja, não dá para atravessar a nado, mas dá para contornar andando. Tem situações na sua vida que você não tem que enfrentar, você só precisa contornar. Tem algumas que dá para ser a nado, então vai lá e nada. Mas tem situações que nem nadando, então tem que esperar Deus abrir o mar. Quando você separa uma coisa da outra, você percebe que não é um caminhão, é uma carroça. Você percebe que não é um monstro, é um inseto. Quando você separa uma coisa da outra, você percebe que não é câncer, é um caroço. Você percebe que não é pressão alta, é um estado de estresse temporário. Separe as coisas, identifique a causa do problema, aflore o que está dentro de você para se conhecer, e assim você vai perceber que Deus te deu poder para pisar escorpiões e esmagar todo o poder do maligno, e nada te fará dano algum. O problema é que a maioria de nós não se conhece. A maioria de nós não se conhece. Nós não paramos para conversar com a nossa alma. Nós não nos analisamos para identificar as nossas guerras interiores. E o diabo, que não é besta nem nada, explora esta ignorância nossa acerca de nós mesmos e potencializa os nossos problemas. Mas eu declaro em Cristo Jesus nesta noite que o adversário não terá poder para confundir a sua mente e bagunçar as suas emoções, porque o Espírito de Deus vai te guiar nesta análise pessoal de vida. Segunda coisa que eu e você temos que entender sobre a ansiedade é que a ansiedade controla o nosso foco. Quando você está ansioso por algo, parece que o mundo gira em torno daquilo. Você não consegue, vamos lá, uma prova de matemática. Aqui na minha frente tem professora de matemática, de química e de física, e eu oro por elas todo dia para Jesus abençoar. Eu oro por elas de português também, de geografia, de história. Na prova de matemática, que era o meu grande dinossauro, minha grande batalha era com matemática, uma das coisas que um dos meus professores me ensinaram foi: não perca tempo com a questão que você não entendeu. Agilize e resolva as outras. Depois você volta e trata dela. Porque de repente você não consegue equacionar uma, mas consegue resolver 9. A ansiedade não deixa você ir cuidar da segunda questão, te mantém preso na primeira. Eu e você precisamos entender que o problema não é o foco. Diga para o seu vizinho: o problema não é o teu foco. O problema não é o teu foco. Se a gente lê a Bíblia,
E eu não sei se eles vão conseguir projetar, visto que a equipe se desestabilizou, mas vamos lá para Gênesis capítulo de número 40, versículo de número 14 e 15. Você vai perceber um momento de ansiedade em José. José está preso lá na prisão do Potifar, lá na prisão do faraó. E de repente alguém teve sonhos, tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram sonhos. E José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. E na interpretação dos sonhos que José dá ao padeiro, ele diz: tu não voltarás a servir o rei. Você vai morrer porque o faraó vai te mandar matar. Mas ele diz ao copeiro: tu serás devolvido à tua posição e voltarás a servir ao faraó. Agora presta atenção no que José diz ao copeiro, nos versículos 14 e 15. Ele diz assim: porém, lembra-te de quem? Lembra-te de quem? De mim, quando te for bem, e rogo-te que uses com quem? Comigo, de compaixão, e que faças menção de quem? De mim, ao rei, ao faraó. E faze a quem sair desta casa? Faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Se você reler esse versículo, o irmão vai perceber que em 2 versículos José faz menção de si mesmo 6 ou 7 vezes. Ele está tão ansioso com a sua situação, ele se concentra tanto no seu estado, que por 6 ou 7 vezes a primeira pessoa está presente. Ele está dizendo no versículo de número 14: porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo, 2, de compaixão, e que faças menção de mim, 3, e faze-me, 4, sair desta casa, porque de fato fui, 5, e tampouco aqui nada tenho feito. 6 vezes José faz menção de si mesmo numa única fala. Por quê? Porque José havia chegado no seu limite. Ele não consegue mais entender o problema que ele está, e a sua angústia vira foco. Quando nós estamos em crise de ansiedade, os hinos que a gente canta são hinos que é para falar para a gente. O mar vai abrir, a vitória vai ter sabor de mel. A gente só canta para nós, porque a ansiedade está corroendo a nossa vida. Nós vamos orar? Não ora por ninguém. Em crise de ansiedade você só ora por você, pelo seu problema, pela sua angústia. Agora presta atenção, a Bíblia diz, no versículo de número 23, versículo 23, que o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes, porém, se esqueceu dele. Preste atenção, a história vai mostrar que José ficou mais 2 anos na prisão, porque o copeiro se esqueceu dele. Qual é a lição que nós temos que aprender? Deus não responde a uma oração que é movida por ansiedade. Quando nós estamos motorizados pela ansiedade, Deus começa a tratar em nós o espírito da paciência. Agora note que 2 anos depois, José foi treinado, José venceu a ansiedade. Aí no capítulo 41, versículo 16, José muda agora o seu foco, e ele diz assim, 41:16,
isto não está em mim, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Ou seja, quando você sai da ansiedade, você diz: isso não é problema meu, isso não está em mim, Deus dará uma resposta de paz, Deus trará um milagre acerca disso, Deus vai intervir nesta situação, aleluia, porque a ansiedade foi trabalhada. Então, primeiro, a ansiedade confunde a verdadeira causa do problema. E segundo, a ansiedade rouba o nosso foco. Então a pergunta que eu lhe faço hoje é: qual tem sido o foco da sua vida? De repente você está tão concentrado no problema que está deixando de ver soluções, não está conseguindo contemplar um caminho de vitória. E nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, eu te digo: há um caminho de vitória desenhado para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Só quem crê diz amém, só quem crê diga eu recebo, só quem crê se apodera da palavra de Deus. Então dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele: se for necessário, muda o foco. Terceiro problema da ansiedade é que a ansiedade nos leva a orações desesperadas. Vou fazer uma pergunta básica. Quantas pessoas aqui já fizeram uma oração desesperada? Levanta-se a mão, bem devagar. Ai. Aquele tipo de oração assim: Deus, chega. Chega. Aquele tipo de oração que você diz assim: nem que o Senhor me apareça, eu não vou insistir nisso porque eu não aguento mais. Ou então aquela oração: Senhor, ó, eu quero é morrer. Lembrei agora de um filme, de uma comédia que eu assisti, que o cara é preso injustamente. Quando ele entra na cela, ele fala assim: eu queria a morte. Aí aparece um assassino que é colega de cela dele e fala assim: você quer morrer mesmo? E ele fala: não, deixa para depois. E o cara fala: se você mudar de ideia, me avisa. A Bíblia está cheia de orações desesperadas. Não precisa se sentir menos crente porque você já fez alguma. Elias fez, Davi fez, Pedro fez, Jó, o homem da paciência, fez. Aliás, deixa eu destacar Jó, capítulo 1 de Jó. Nós encontramos um gigante espiritual, um homem que vê o mundo desabar. O gado morre, as ovelhas são destruídas, os camelos são levados, as jumentas capturadas, os empregados mortos, os filhos morrem. E Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Ou seja, vim sem nada, volto sem nada. Mais ou menos uma forma de dizer assim: mudou nada. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a fala de um gigante da fé. Esta é a fala de um homem que não deixa a sua fé arranhar nem com os meninos mortos. Vai lá para o capítulo 3. Você vai ver o gigante do capítulo 1 assaltado pela ansiedade no capítulo 3. E Jó começa a dizer assim: maldito o dia que eu nasci,
Maldita seja a noite que se disse foi concebido um homem. Ele está dizendo assim: maldito a noite que minha mãe disse para o meu pai: estou grávida. Jó está dizendo assim: converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não se importe com esse dia, não amanheça, não veja a luz da alva. No versículo 3, Jó está dizendo, no versículo de número 5: contaminem as trevas aquele dia, e a sombra da morte se apodere dele. Habite sobre ele gases, escuridão, espanto, caiam as estrelas do céu. Jó está querendo uma catástrofe global por causa da sua catástrofe pessoal. Tem alguém aí? Você está conseguindo entender, não? Paro a pregação? O gigante do capítulo 1 parece que desceu na areia movediça no capítulo 3 e só a cabeça ficou de fora. Assaltado pela angústia, assaltado pela frustração dos ataques que sofrera. E aí eu te pergunto: quem aqui é mais crente do que Jó? É que nós, pregadores, nós crentes, principalmente nessa tendência positivista das pregações, não analisamos os lados mais difíceis dos personagens sagrados. Há até quem pense que eles tiveram luta pela manhã, oraram à tarde e venceram à noite. E aí eu tenho que te lembrar que Abraão esperou 15 anos até Isaac chegar. Davi correu 15 anos de Saul até tomar posse do trono. Jacó ficou 14 anos trabalhando e mais 7 para conseguir prosperar. Há quem diga que a aprovação de Jó tenha durado entre 7 e 10 anos. O que eu quero que você entenda é que os heróis da fé não faziam água brotar da rocha todo dia. Eles tiveram problemas não solucionados e aprenderam que a confiança em Deus não depende da solução imediata, só depende de relacionamento e comunhão com Ele, apesar de tudo e de qualquer coisa. Você já pensou se Deus ouve essa oração de Jó? Você já parou para analisar se Deus ouvisse algumas das nossas orações? Aquela oração que você faz quando você está com raiva daquela pessoa que te ofendeu. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um santo homem de Deus. Eu vou orar. Esses dias eu ouvi um áudio que eu achei bizarro, de alguém dizendo assim: eu vou invocar em nome de Jesus os demônios. O cara diz o nome dos demônios para destruir sua casa, sua família, seu... Uau! Macumbeiro gospel. Preste atenção, Deus não responde esse tipo de oração. Deus não é menino, Deus não sofre chantagem. Deus é Deus, soberano, faz o que lhe apraz, santo, perfeito, justo, maravilhoso. Então, a
ansiedade bagunça com a gente. Coloca a mão assim no peito e diga comigo: Senhor, me ensina a lidar com a ansiedade. Quarto lugar, a ansiedade anula a nossa capacidade de descansar em Deus. Quando a ansiedade bate, a gente diz assim: Deus não resolveu, eu vou resolver. Quando a ansiedade bate, a gente diz assim: Deus não fez nada, eu vou fazer por conta própria. Quando a ansiedade bate, Jó capítulo 3, versículo 24 a 26, olha o que Jó está dizendo aqui: porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Jó está dizendo: eu já acordo ansioso, não aguento mais. Você já ficou perto de uma pessoa que está ansiosa? Já viu como ela suspira? E como muitas vezes ela transpira? Os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu mais temia me aconteceu, e o que eu mais receava me alcançou. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha o retrato do homem moderno em Jó: nunca estive descansado, nunca sosseguei, nunca repousei, e ainda assim veio sobre mim a perturbação. Presta atenção, não é o hiperativismo que te poupa das dificuldades, não é o fugir no trabalho que te poupa das adversidades, não é o mergulhar, não é maquiar a dor nas coisas a serem resolvidas que faz com que elas se resolvam. É preciso descansar em Deus. Por isso que o salmista diz para a sua própria alma: descansa, ó minha alma, no Senhor, e espera nele. Versículo 24 a 26 do capítulo 3, você está encontrando um Jó que não consegue descansar, que dorme apreensivo. Ei, parece com alguém aqui? Alguém se encontra em Jó? E a Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos desenvolver a habilidade de descansar em Deus. Ana, quando precisou resolver com Deus uma situação no capítulo 1, chegou lá no templo, colocou diante de Deus e descansou. O texto não menciona que Ana continuou amarga pela sua dor. Eu aprendi que você deve orar acerca de um assunto, preste atenção nisso. Só ore acerca de um assunto durante o tempo que o Espírito Santo lhe motivar a orar acerca daquele assunto. Tem um momento que não é mais para orar acerca de certas questões, agora já está entregue diante de Deus. Deixa Ele cuidar no tempo que Ele quiser e muda o foco da sua oração. É preciso entender isto, porque no momento que eu entendo que o Espírito me comunica, porque o Espírito te comunica, é uma forma de, quando você vai orar, você percebe que já existe paz no seu coração. O problema continua lá, o negócio não foi resolvido, as coisas não se definiram, mas o Espírito Santo lhe dá paz acerca do assunto. Quem conhece esse sentimento, levanta assim a mão.
O Espírito lhe dá paz acerca desse assunto, e você pode continuar clamando a Deus sobre outras questões, porque esta questão já chegou no ponto que Deus precisava do seu clamor, e de agora em diante, espera Deus interferir, porque Ele vai interferir. Vamos parar? Quinto lugar. Em quinto lugar, a ansiedade nos leva a atitudes desesperadas. Quarto, eu falei sobre orações desesperadas. Em quinto, eu estou falando sobre atitudes desesperadas. Você está com uma situação difícil de se resolver, e por causa da ansiedade você resolve fazer no impulso, e em vez de solucionar um problema, você cria um segundo. Davi, segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, Davi se envolve com a esposa de Urias. E a esposa de Urias manda um recado para Davi: estou grávida. Quando Davi recebe a notícia, a ansiedade se apodera e ele parte para uma solução desesperada. Manda buscar Urias da guerra e ordena a Urias que vá para casa deitar-se com a sua mulher. Davi esperava que em Urias deitando-se com a sua mulher, quando a criança viesse, não se denotaria que a criança era do rei. Mas Urias era comprometido demais com a bandeira de Israel. E ele diz: como eu posso ir deitar com a minha mulher e folgar-me na minha cama, quando os meus companheiros estão em campo de guerra? E não foi. Aí Davi parte para uma atitude desesperada, manda uma carta para o comando do exército e diz: coloca Urias na posição de guerra, onde a batalha for mais perigosa, para que ele morra. Sabe quem levou a carta? O próprio Urias. Levou a sua própria sentença de morte. Uma atitude desesperada de Davi piorou a situação, maculou a sua história. Aquela marca que Abigail lá atrás protegeu Davi de carimbar-se com a marca do sangue inocente, agora Davi cai exatamente onde Deus lhe havia livrado em relação a Nabal. Porque a ansiedade te leva a atitudes desesperadas. Aliás, é por isso que de vez em quando é preciso ter alguém que te dá um choque de realidade. Porque Davi não fez besteira na época de Nabal, 1 Samuel 25, porque Abigail atravessou e deu um choque. Não manches a tua mão com sangue inocente. O que Deus tem para a tua vida é muito maior. Abigail conscientiza Davi e ele para e diz: bendita és tu entre as mulheres. Mas agora não, ninguém deu um choque em Davi. Todo mundo precisa de um amigo, de uma amiga, com autorização, para de vez em quando dizer assim: para! Para! Faltou a Davi isso aqui. Ninguém quer confrontar o rei. Mas o problema é que a ansiedade leva Davi a cometer uma besteira, a uma atitude ridícula, que marca negativamente a sua biografia. Provoca de leve o seu vizinho e diz para ele: pense antes de agir. Pede licença. Sai da sala de reuniões, desliga o telefone, avisa, te respondo depois, deixa eu pensar nessa questão.
Não exploda seu inchaço emocional na hora que inchou, porque você pode dar a resposta que não precisava ser dada naquela hora e que não tinha que ser aquela. Controle a ansiedade. Esses dias eu estava viajando para algum lugar e uma senhora que estava do meu lado no avião, acho que eu falei com vocês aqui, quando eu comecei a cochilar, ela me acordou e ela fez assim: se eu gritar, não se assuste, é que eu tenho um pavor de andar de avião. Fala sério, você voltaria a dormir? Estou esperando um grito qualquer hora. Aí uma vez vindo dos Estados Unidos, estava em tempo de furacão na Flórida, e o nosso voo foi antecipado em 2 horas, me parece, para a gente sair mais cedo antes da chegada dos vendavais. Meu irmão, esse avião balançava, que era uma violência. Tinha uns 2 momentos que ele deu aquela descida assim, que parece que vai descer em queda franca. E teve uma dessas vezes que ele deu aquela descida, e a senhora que estava do meu lado, com a unha do tamanho de uma pá, e ela cravou a unha no meu braço e gritou: ai! E eu olhei para ela, bati a mão na mão dela, bem calma, e disse: tenha calma, se cair eu desço junto com a senhora. Ela fez: é assim que você me conforta. Peça ao Senhor que ajude você a controlar a ansiedade. Eu não estou falando do medo de voar, de outros medos, não. Eu estou falando dessa aceleração nos batimentos cardíacos. Eu estou falando desse formigamento que dá na pele, que você tem gente aqui que caminhou em casa essa noite, a noite toda, da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Tem gente aqui que fez um assalto à mão armada à geladeira, pegou uma faca e assassinou o queijo, a mortadela, o presunto, a carne fria, o feijão gelado. A sua ansiedade é tão grande que você mastiga até pedra com sal. Coloca a mão no peito, por favor, e diga comigo: Jesus está falando comigo, eu preciso, me ajuda a vencer esse negócio. Estou lhe censurando não. Eu comecei a pregação dizendo que você não é anjo, que eu tenho momentos que preciso pregar para mim, que há momentos que eu tenho que dizer a mim: calma, Josué, Deus está no controle, descansa, que o sono não vem, nem que eu brigue com ele, ele não quer vir. Mas nós temos que aprender nesses momentos, colocar nossa cabeça no colo do Pai e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu estou pegando fogo, há um vulcão dentro de mim, eu preciso descansar, eu preciso repousar, eu preciso confiar em Ti. Pede isso que Ele faz por você. Vamos terminar. Penúltimo lugar. A ansiedade te leva a ações precipitadas. Você sabe o que foi que comprometeu o reino de Saul? Ansiedade. Irmão, Saul não roubou, Saul não cometeu pecado de idolatria, Saul não blasfemou de Deus. Mas o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8, vai mostrar para nós que Samuel estava em Siló, na casa de profeta, e Saul estava com o exército do outro lado para uma guerra. E a Bíblia diz que Saul percebeu que Samuel demorava a chegar.
E quando Saul percebeu que Samuel demorava a chegar e o povo ia embora, ele disse: traze o cordeiro e o novilho, que eu irei oferecer sacrifício ao Senhor. Acontece que o rei não podia oferecer sacrifício. E a Bíblia diz assim: e tendo Saul acabado de oferecer o sacrifício, chegou Samuel. Ou seja, não precisava ter se apressado. A Bíblia diz que aquele que se apressa com os pés erra o caminho. Está lá em Provérbios 19. Lembro-me de uma irmã que estava orando há anos acerca de um assunto, e ela testemunhou que chegou um momento que ela falou com Deus: chega, não quero mais, não precisa mais fazer, não quero mais um milagre, não precisa mais realizar. E à noite ela teve um sonho. No sonho um anjo se aproximou dela com um pacote, e quando ia entregando, ela disse: não quero mais, pode levar de volta. Quando ela acordou do sonho e perguntou a Deus: o que é isso? O Senhor falou com ela: você desistiu do que eu ia te dar no momento que eu ia te entregar. Ei, aquilo que eu falei há pouco de orar acerca de um assunto até que o Espírito lhe dê paz acerca dele, e você para de orar, não é desistir, é descansar. Provoca de leve assim o vizinho e diga para ele: não desista, descanse. Não tome atitudes às pressas. Se você sabe o que fazer, mas não sabe quando e como, pare e ouça Deus. Pare e ouça Deus. Ouvir Deus é o mais seguro para a vida do servo que a Ele adora e obedece. E eu termino dizendo que a ansiedade rouba a nossa alegria. A ansiedade rouba a nossa alegria. Eu não consigo pensar em alegria como sinônimo de felicidade. A Bíblia não propõe felicidade para o servo de Deus. Se você analisar do ponto de vista da etimologia, você vai perceber que felicidade está relacionada a conquistas materiais, preenchimento, realização. Estou com o homem dos meus sonhos, estou feliz. Daqui uns dias descobre que o príncipe é sapo, não estou feliz. Estou com a mulher da minha vida. Um dia um jovem falou comigo: ela tem corpo de violão. Aí eu peguei o violão que estava no púlpito da igreja e dei para ele: toma, se é um violão que você quer. Felicidade está relacionada a isso. Comprei o carro que eu queria, estou feliz da vida. Passei no vestibular, estou muito feliz. Não passei, Deus não me ajudou. Bati a meta e ganhei o prêmio de melhor vendedor do mês. Feliz. Não bati a meta, vendi menos do que eu pretendia e precisava. Estou em depressão. Alegria não é isso. A alegria não está relacionada ao que você ganha. A alegria está relacionada ao que você vive. Felicidade está aqui, ó, horizontal. Alegria é vertical. Paulo está preso, vai morrer, e escreve para os filipenses a carta chamada de Carta da Alegria. E no capítulo 4 ele diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. A ansiedade rouba isto.
Porque a ansiedade te impede de ver o que Deus já te deu. Ela só te mostra o que você não recebeu ainda. A ansiedade impede o cristão de cantar com júbilo, porque o seu cântico vira um apelo para ver se Deus o contempla. A igreja está cheia de pessoas felizes, tristes. É um paradoxo. O evangelho de produto tão pregado em nossa nação te garante felicidade, mas não pode garantir alegria. Porque o evangelho de produto diz que você é feliz porque Deus vai te curar, diz que você é feliz porque você vai ficar rico, diz que você é feliz porque você vai encontrar o amor da sua vida, do tamanho da sua vida. O evangelho de produto diz que a igreja é um shopping, o púlpito é um balcão e o pastor é um entregador de mercadoria. Mas o evangelho da graça de Cristo te diz: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se a porta abrir, Ele é Deus; se não abrir, Ele é Deus. Então eu e você temos que entender que o segredo não está em ser feliz pelo que se conquista, mas em viver alegre pelo que de Deus se recebeu. Então a grande questão não é se eu sou feliz ou não. A grande questão é se eu sou alegre ou não. Felicidade não é fruto do espírito, alegria é. Alguém me disse outro dia: pastor, eu não sou feliz. Eu falei com ele: isso te aflige? Muito. Isso mude o seu conceito. Por que você não é feliz? E ele me partilhou algo da sua particularidade. E eu falei com ele: não concentre a sua alegria nessas particularidades daqui. Nós só vamos compreender os heróis da fé se nós compreendermos que a busca deles não era por felicidade, a busca deles era por alegria no Senhor. Eu estou cansado entre aspas, porque eu não vou cansar literalmente de dizer isso para você: a sua suficiência é Cristo. A sua suficiência é Cristo. Fica em pé, por favor. Você vai ter luta sempre. Vai haver sempre alguma coisa te insatisfazendo. Sempre haverá algo a ser completado. Essa é a motivação da vida. Mas isso não pode lhe tornar triste. Seja alegre em Jesus. Mais ou menos assim: Jeová, está ruim para valer, está chato isso. Coloque a sua mão no peito. Pai, a maior parte de nós aqui precisa de uma ajuda com a ansiedade, porque até aqueles picos menos agressivos que muitas vezes nós sofremos, em muitas destas vezes demonstram um coração ansioso. A nossa pressa em querer que as coisas se resolvam no nosso tempo é fruto dessa ansiedade nossa. Às vezes que colocamos os pés pelas mãos, os bois, o carro na frente dos bois, é a nossa ansiedade, Senhor. Às vezes que colocamos a terceira marcha antes da primeira, é a nossa ansiedade. Ó Senhor, socorre-nos pelo Espírito Santo.
traz sobre a tua igreja, traz sobre os teus servos um coração leve, perene, uma mente tranquila. Senhor querido, traz sobre o teu povo leveza, paz de espírito. Tira de nós, Senhor, toda a irritabilidade, intolerância causados pela ansiedade. Tira de nós, Senhor, a incapacidade de dormir por causa da ansiedade. Tira de nós, Senhor querido, o nervosismo que dá na hora da entrevista de emprego por causa da ansiedade. Faz o teu povo um povo tranquilo, leve, pacífico, perene, alegre. A Bíblia diz, ó Pai, que o Senhor nos vestirá com vestes de alegria. E eu quero pedir que estas pessoas que estão tristes nesta noite sejam vestidas com vestes de alegria. Não deixa ninguém sair daqui triste hoje à noite, Senhor. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Esta pessoa vai voltar para casa hoje, Senhor, com um sentimento de gozo na alma. Não é felicidade, é alegria, Senhor. Alegra a alma do teu filho. Não é que é pecado ser feliz, é que não é suficiente. Nós queremos alegria no Senhor. Derrama bálsamo de alegria e gozo sobre a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Aplaude ao Senhor, glorifique o seu nome.